Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Este é o último episódio de Bom Ambiente. Em 15 episódios mostramos como os cientistas cooperam e trabalham para garantir o nosso futuro. Em Bom Ambiente, convivemos com geólogos, biólogos, engenheiros e investigadores, todos empenhados em garantir a nossa sustentabilidade e a manutenção da nossa qualidade de vida. Terminamos com uma conversa em que falamos sobre águas subterrâneas, hidrogeologia e seres vivos. A água da chuva cai nos campos e encostas e uma parte dessa água infiltra-se, alojando-se nos poros e fissuras das rochas. Está assim criado um aquífero, uma possível fonte de água potável para nós e um oásis para os ecossistemas subterrâneos. Hidrogeólogos como a Rosário Carvalho monitorizam a qualidade e a quantidade das águas subterrâneas. Paralelamente, também os biólogos, como a Ana Sofia Reboleira, estudam os organismos que dependem dos aquíferos para sobreviver no submundo dos ecossistemas. Vamos então conhecer melhor as convidadas para este episódio e logo de seguida passamos para a entrevista. Bom dia, o meu nome é Ana Sofia Reboleira, eu sou bióloga. Sou professora no Departamento de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e sou investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, o CE3C, onde lidero um grupo de investigação focado na ecologia dos ecossistemas subterrâneos. Eu chamo-me Maria do Rosário Carvalho, sou geóloga de formação, com doutoramento em hidrogeologia, sou professora auxiliar na Faculdade de Ciências de Lisboa, no Departamento de Geologia, e sou investigadora ligada ao Instituto Dom Luís. A Ana Sofia trabalha numa área que acaba por se relacionar bastante com a geologia, também com as águas subterrâneas, que é um objeto de estudo dos geólogos. Por acaso, alguma vez já trabalhou com algum hidrogeólogo? Sim, no geral sim, em trabalhos de biologia pura e dura não, mas nós também trabalhamos noutras áreas. Por exemplo, ainda agora publicamos uma segunda edição das guidelines para Cave and Karst Protection e, portanto, nas grutas e no karst trabalho com bastantes hidrogeólogos, sobretudo internacionais, sobretudo na preservação e conservação deste tipo de reservas estratégicas, que são as reservas de água. E o seu trabalho, a Ana Sofia já teve a oportunidade de trabalhar em vários pontos do mundo, em Portugal também, há muito trabalho feito. O que é que poderá avançar sobre Portugal, sobre a realidade em Portugal dos ecossistemas subterrâneos? Quais são os lugares mais interessantes e o que é que pode dizer sobre esses lugares? Bom, os ecossistemas subterrâneos são ecossistemas muito pouco estudados e a principal razão para isso é que são ecossistemas bastante inacessíveis. Ou seja, estas massas de água, e falando das massas de água subterrâneas, nós, em todas as partes do nosso planeta, nós temos águas subterrâneas. E todas estas águas subterrâneas são ecossistemas de organismos vivos. Nem em todos os locais teremos animais, normalmente temos animais de pequenas dimensões, sobretudo invertebrados. Mas mesmo nas zonas onde as águas têm temperaturas muito baixas, nós temos animais e temos fungos, bactérias e outro tipo de organismos. Agora, o nosso acesso a estes ecossistemas para os estudar é particularmente difícil e é neste cenário que as grutas assumem um papel preponderante, porque são janelas que nos permitem aceder a este meio e estudá-lo. A Ana Sofia tocou aqui numa questão da acessibilidade ao objeto de estudo, ao seu objeto de estudo, e o hidrogeólogo, Rosário, como é que estuda as águas subterrâneas? Em que consiste o trabalho do hidrogeólogo, assim, de uma forma genérica? Bem, o trabalho, eu diria que um hidrogeólogo é fundamentalmente um geólogo.
Só que é um geólogo que desenvolve as suas competências no estudo do fluxo subterrâneo e da composição química das águas, não é? Na sua interação com a rocha. Em que é que qual é essencialmente o nosso objetivo? O nosso objetivo é conhecer o recurso hídrico subterrâneo, avaliá-lo, identificar a melhor forma de o explorar, portanto, usando os recursos hídricos subterrâneos de uma forma sustentável, e protegê-los. Portanto, no fundo, conhecer, usar de forma sustentável e proteger. Penso que são essas 3 vertentes fundamentais. Há esta consciência de que também as águas subterrâneas são ecossistemas e isso tem impacto no vosso trabalho? Sim, nós temos perfeita consciência disso e eu diria que até há um caminho emergente que é precisamente até aproveitar esses ecossistemas para conhecer melhor os sistemas hidrogeológicos e usá-los até para melhorar a qualidade, não é? Muitas vezes. Mas penso que nesse aspecto a Ana Sofia estará mais à vontade para falar do assunto. E sim, porque nós sabemos que todas as águas subterrâneas têm micro-organismos, pelo menos, não é? Não tem, como disse a Ana Sofia, não tem grande porte, mas tem micro-organismos e esses micro-organismos são típicos muitas vezes de determinadas águas com determinada composição química, não é? Portanto, nós sabemos que em águas, por exemplo, com muito ferro nós encontramos determinados tipos de organismos, com muito enxofre reduzido encontramos outros, águas de alta temperatura e até inclusive fumarolas, portanto águas em ebulição, nós encontramos micro-organismos, águas com pH elevadíssimo, também pH 10, 11, outro tipo de organismos e portanto temos perfeita consciência disso. Sim, de facto é um mundo fascinante e Ana Sofia costuma-se dizer que nós conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo dos nossos oceanos, por exemplo, mas também o mundo subterrâneo e estes ecossistemas são um mundo ainda largamente por explorar, não é? São, em grande medida, são um mundo por explorar. Nós, quando deixamos a superfície do terreno e nos adentramos no meio subterrâneo, e em particular nestes espaços que estão repletos de água no meio subterrâneo, nós passamos a ter umas condições ambientais muito diferentes daquelas que temos à superfície. A primeira e mais óbvia de todas é que nós deixamos de ter luz. Portanto, estas formas de vida que habitam estes locais têm uma forte pressão seletiva ambiental. Eles não têm luz, a temperatura passa a ser muito constante, quando comparada com as variações térmicas que temos à superfície, não é? Sobretudo por esta capacidade térmica que têm as rochas que envolvem estas reservas de água, e depois do ponto de vista dos alimentos, porque as formas vivas têm que se alimentar, os alimentos são muito escassos. Portanto, estas condições, esta conjugação de condições ambientais, vai ter impactos profundos no tipo de seres vivos que nós podemos encontrar nestes locais. Depois, contrariamente ao que acontece à superfície, imagina, quando nós temos um rio muito longo, nós podemos ter as mesmas comunidades de animais nas nascentes que temos próximas dos estuários, porque há uma ligação física entre estas massas de água. Quando nós vamos para baixo de terra, os aquíferos, como os geólogos bem sabem, estão muito isolados, grande parte deles. Portanto, as formas de vida que estão isoladas nesses maciços adaptam-se ao longo de milhares de anos a viver nesses maciços, nesses aquíferos. São atualmente espécies distintas, diferentes daquelas que temos em aquíferos contíguos ou em aquíferos ainda mais longínquos. Portanto, se houver uma perturbação ambiental naquele aquífero, que afeta aquele aquífero,
que potencialmente irá extinguir as formas de vida únicas que habitam ali, nós não temos possibilidade de ir a outros aquíferos, retirar espécies para colonizar, não é? Como nós fazemos à superfície, em ecossistemas à superfície. Um bom exemplo disso é por exemplo, o caso do lince, não é? Nós deixámos de ter linces em Portugal, fomos à Espanha buscar linces, libertámos linces em Portugal, passámos a ter linces em Portugal. De facto, os organismos que vivem nestas águas subterrâneas, nós não temos essa capacidade, porque se extinguirmos, se houver um problema em determinado aquífero, que ponha em causa a sobrevivência daquela espécie, não há forma de recolonizar. Portanto, nós extinguimos estas espécies. Agora a grande questão é, porque é que estas espécies são importantes, não é? Enfim, extinguir, qual é o problema? O problema é que são estas espécies, como dizia a professora Rosário há pouco, que garantem a qualidade desta água, não é? E pensando depois na exploração dessa água do ponto de vista dos humanos, não é? Nossa exploração, mas sem pensar do ponto de vista dos humanos, dos próprios ecossistemas, todos nós à superfície dependemos de plantas, direta ou indiretamente, e todas as formas de vida à superfície dependem das plantas. Ou seja, estas plantas bebem água subterrânea. Se não tiverem água subterrânea em qualidade, nós comprometemos todos os processos biológicos que ocorrem depois da fotossíntese e depois destas plantas. Claro, está tudo relacionado. E no fundo, esses aquíferos que muitos estão isolados, que referi, é como se funcionassem como ilhas. Também as ilhas à superfície são locais onde a biodiversidade acaba por se diferenciar bastante e, pelo menos, eu associei logo como se fosse uma ilha, cada aquífero, e por isso que é importante preservar. Completamente, como ilhas e como arquipélagos. Exato. Rosário, portanto, aqui já vimos que uma questão importante nos aquíferos é a contaminação, já estamos a começar a perceber isso, contaminação, descontaminação. O hidrogeólogo também acaba por estudar essa parte e tentar precaver, ou seja, nós temos que consumir a água subterrânea de forma sustentável e de maneira que não estejamos a consumir águas que estão contaminadas, não é? Sim, o nosso trabalho deve ser direcionado precisamente para isso, ou seja, no fundo, preservar as águas subterrâneas, quer do ponto de vista de quantidade, quer de qualidade. No que diz respeito à qualidade, nós temos todas as ferramentas para, no fundo, identificar a presença de contaminação ou não, a sua origem, a área de contaminação e utilizar ferramentas como modulação numérica, inclusive, para perceber se a contaminação existir, como é que ela se vai mover dentro do aquífero, para que zonas é que ela poderá ir e, portanto, perceber também quais poderão ser as medidas de remediação que podem ser executadas para evitar a sua dispersão. Por outro lado, do ponto de vista químico, podemos sempre tentar a biorremediação e, portanto, fazendo a ponte com a biologia, que é uma das medidas que... Portanto, usar micro-organismos para recuperar, sim, para ajudar a melhorar a qualidade da água, sim. E que outros métodos de remediação existem? Essencialmente, é fundamental começar pela prevenção, ou seja, e nisso também existem algumas ferramentas, algumas delas até impostas pela legislação, como seja a proteção de aquíferos e de captações de água subterrânea, mas para além de, portanto, proteger e ordenar o território de modo a que não haja a possibilidade de contaminação das águas subterrâneas, mas para além da prevenção, as medidas de remediação focam-se fundamentalmente em ou medidas do ponto de vista hidráulico, ou seja, de utilizar furos para extrair o contaminante ou para até injetar algum tratamento
nesse contaminante, no aquífero, passa pela tentar conduzir ou passar essa água por barreiras reativas que façam o tratamento da água, por biorremediação, quer a nível do solo, na zona de recarga da água, quer a nível também de barreiras reativas, e portanto, quando a água emerge em nascente e se ela está contaminada, portanto, a remediação também pode ser feita junto da captação da nascente. E esta questão da contaminação é também uma das razões pelas quais é importante termos hidrogeólogos para fazer furos que tenham o objetivo de encontrar água subterrânea e para depois utilizá-la, não é? Muitas vezes as pessoas fazem os seus próprios furos e aí podem estar a extrair água que está contaminada e não sabem, não é? Eu até diria mais, eu diria, as pessoas não o façam. Não o façam, para bem das próprias pessoas. De facto, há a tendência a tentar procurar uma solução, principalmente agora que nós falamos tanto em alterações climáticas e temos períodos de seca, há uma tendência a procurar o recurso, não é? De uma forma fácil e barata. Não é aconselhável porque, lá está, podemos ter problemas de contaminação, podemos ter problemas de redução do recurso e, portanto, se gastarmos tudo, agora não temos para amanhã. E de outra forma também, é importante que a captação de água subterrânea seja acompanhada, de facto, por um hidrogeólogo, porque a captação deve de ser feita de modo não só a própria captação evitar a contaminação do aquífero, como evitar a sobreexploração. E, portanto, embora isso normalmente fique um pouco mais caro para a pessoa que quer fazer um furo no seu terreno, é de todo aconselhável porque para o bem do futuro. Sim, isto mesmo quando sabemos que a água subterrânea representa grande parte da água doce disponível e mesmo assim temos de ter em atenção a forma como a exploramos e em quantidade, porque senão de repente vamos ficar sem o recurso. Sim, fundamentalmente porque digamos que é um recurso mais constante do que o recurso hídrico superficial, não é? Portanto, se chove temos água superficial, se não chove não temos. Não temos. Exato. Não quero com isto dizer que se deva captar apenas água subterrânea, nada disso. Eu penso que deve haver uma boa gestão entre o que é recurso hídrico superficial e o subterrâneo, de modo a aproveitar a água num todo da melhor forma, em quantidade e qualidade. Ana Sofia, portanto, a água é um elemento importante nos ecossistemas de que já falou. E também já percebemos que os próprios organismos também são importantes para a água. Como é que funciona então essa parte da descontaminação das águas por micro-organismos? Não sei se podemos falar diretamente da descontaminação da água. Podemos falar certamente do balanço ecológico, da manutenção do equilíbrio ecológico destas massas de água. Estes organismos, evidentemente, isto é uma área da qual ainda nós conhecemos pouco, portanto, grande parte das afirmações que fazemos são extrapoladas no que acontece com organismos na superfície. E partimos do pressuposto que os organismos têm as mesmas funções e, como tal, através disso extrapolamos. Agora, o que é que fazem as formas vivas? Têm várias capacidades, uma delas é bioacumular contaminantes, e assim retiram-nos destas massas de água, e a outra é processar, não é? Portanto, degradar e processar estes contaminantes, transformando-os noutro tipo de compostos, não é? Ou integrando-os em compostos orgânicos e por aí fora. Agora, a capacidade, a velocidade e tudo isso ainda é uma área que nós ainda não sabemos. Agora, uma coisa é certa, e a professora Rosário estava a falar disto há pouco, da introdução de micro-organismos para, enfim, de alguma forma restaurar os aquíferos. Isto é muito perigoso.
porque nós não sabemos o que é que esses micro-organismos, qual vai ser o impacto desses micro-organismos naqueles ecossistemas e em todos os ecossistemas jusante, não é? Porque nós sabemos que as águas são subterrâneas, mas que emergem à superfície nas nascentes, as nascentes vão alimentar os rios por sua vez irão alimentar os mares, portanto tudo o que nós façamos em determinada parte da cadeia terá um impacto naquela parte da cadeia e a jusante, não é? Portanto nós... Daí que seja importante também esta abordagem multidisciplinar, ou seja, termos conhecimentos da geologia, da biologia, da química, etc., para percebermos todos esses fatores. Completamente, é absolutamente imprescindível neste tipo de trabalhos nós termos uma abordagem multidisciplinar, termos vários saberes e vários especialistas que contribuem com o seu conhecimento em determinadas áreas, não é? Para isto. E a contaminação acontece, por exemplo, através de fertilizantes, já estava a referir isso há pouco, não é? A chuva pode infiltra-se e a água leva consigo, por exemplo, fertilizantes ou outros contaminantes que derivem da atividade humana. Portanto, vem daí o impacto sobre a biodiversidade subterrânea. Sim, nós temos dois tipos de contaminação, não é? Quer dizer, temos muitos tipos, mas podemos classificar a introdução ou a via de acesso por vias difusas ou pontuais, não é? Pontuais, estamos a falar, por exemplo, de um cano de esgoto que esteja a debitar diretamente para os aquíferos, que os há em muitos sítios, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, ali na zona do maciço calcário extremeño, não é? Que é o nosso maior maciço cárcico em Portugal, e formos olhar para o tratamento de afluentes urbanos, nós vemos que praticamente toda a área do maciço não tem tratamento, ou seja, tudo o que é produzido a nível doméstico infiltra-se diretamente para as águas subterrâneas. E nós sabemos que no calcário a velocidade é muito mais rápida, não é? Portanto, nós rapidamente, sobretudo se chover rapidamente, vamos ter aqueles contaminantes a sair pelas nascentes nos bordos deste maciço. Pronto, isto é um problema, chamamos-lhe assim, canalizado. Depois temos todos os outros problemas que derivam de uma hipótese, não é? Que é a gravidade. Nós temos uma gravidade sempre a atuar, a gravidade está sempre a arrastar as coisas para baixo, que é onde estão estas massas de água. Portanto, tudo o que nós façamos à superfície tem um impacto relativamente rápido e, sobretudo, se for nos calcários, é muito rápido em profundidade. Quando nós espalhamos pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas, todo tipo de substâncias desenhadas para matar seres vivos, com a ação da água, essas substâncias vão se infiltrar, não é? Com as águas que percolam e vão chegar às águas subterrâneas no seu estado original ou já processadas, muitas vezes produzindo metabolitos que são ainda mais tóxicos para as formas de vida do que aqueles que foram originalmente espalhados à superfície, não é? Depois nós temos alterações globais que também vão ter um impacto direto nestas massas de água. Nós sabemos que as temperaturas médias, as temperaturas das águas subterrâneas correspondem à média da temperatura anual exterior. Ora, se nós temos previsões de aumentar a temperatura a 6 graus, não é, nos próximos 100 anos, isso vai se refletir também nas águas subterrâneas e, consequentemente, nos processos biológicos que lá ocorrem. Rosário, o recurso hídrico subterrâneo vai ser também importante para a tal adaptação às alterações climáticas. Em Portugal, qual é a imagem geral em termos de recursos hídricos subterrâneos? Sei que temos alguns, não é? Algumas águas minerais e águas de nascente, mas há espaço ainda para encontrarmos novos recursos. É assim? Sim, eu diria que há muita coisa conhecida em Portugal, mas também ainda há muita coisa desconhecida, não é? Quer em termos de volume, quer em termos de qualidade. Embora a APA faça a monitorização
quer da quantidade, quer da qualidade, há sempre, o nosso território acaba por ser muito grande e a rede de monitorização não pode ser aquilo que muitas vezes nós gostaríamos, não é? Mas existe algum conhecimento. No que diz respeito à quantidade, portanto, nós sabemos que, em termos de quantidade, temos o nosso país um pouco dividido em aquíferos que têm alguma heterogeneidade. E, portanto, nós vamos encontrar zonas do país em que a água subterrânea está mais representada, com volumes maiores, porque as rochas lá presentes, os aquíferos, têm uma maior capacidade de armazenamento, e outras zonas em que, de facto, o armazenamento da água nos aquíferos é menor. Nas zonas que são normalmente as zonas associadas ao maciço antigo, portanto, rochas ígneas e metamórficas, que têm menor capacidade de armazenamento, há alguma, digamos, alguma dificuldade não só em gerir, como em conhecer esses recursos. E, portanto, eu diria que essas zonas do interior, são aquelas que mais estudos necessitariam, não é? Tendo em conta a fragilidade dos aquíferos. No caso das rochas sedimentares, em que nós temos as rochas sedimentares mais associadas às orlas, à orla ocidental, como o calcário, e à algarvia, a capacidade de armazenamento já é um bocadinho maior. E, portanto, se por um lado também temos essas zonas, talvez são as zonas que mais com maior população e, portanto, um pouco mais conhecidas. Em todo caso, sim, eu gostaria só, falou aqui em duas coisas, dois termos, portanto, que é águas minerais e águas de nascente e água subterrânea. De facto, as águas subterrâneas estão divididas em recurso hídrico e recurso geológico. Okay. Ou seja, o que é recurso hídrico são águas subterrâneas que são particulares, ou seja, se uma pessoa fizer um furo no seu quintal, a água subterrânea, a água que capta é dessa pessoa, mas temos as águas de nascente e as águas minerais, que são recurso geológico, ou seja, são propriedade do Estado e são dadas à concessão de exploração, tal como uma pedreira. Exato, funciona como um recurso mineral, no fundo. Sim. É isso. Não é? Portanto, são recursos que têm, inclusive, a gestão distinta e tutela distinta. No que diz respeito quer às águas de nascente, quer às águas minerais, de facto, em Portugal nós temos a sorte de ser um país bastante rico nesse recurso e portanto, sim, eu diria que há muito caminho para fazer e muito trabalho para os hidrogeólogos. Sim. Só brevemente abordar também a questão da geotermia, que também está relacionada com a água subterrânea, não é? E aí sim, também há potencial e também poderemos eventualmente aproveitar essa geotermia para usos. Atualmente temos o termalismo, mas quem sabe um dia a produção de energia elétrica, não sei, no continente, se isso poderá ser possível. E pronto, e estou-me a referir mais aqui à geotermia, ou seja, de águas com temperatura, que já têm temperatura, em que não seja necessário induzir essa temperatura, que também há essa possibilidade, não é? Sim, hoje em dia há bombas de calor, portanto, que permitem aumentar a temperatura de uso, não é? Mas, de facto, nós em Portugal continental só temos geotermia de baixa entalpia. Portanto, a geotermia de alta entalpia temos nos Açores, não é? Onde existem centrais geotérmicas a produzir energia elétrica a partir da geotermia de alta entalpia, portanto, do vapor produzido quando a água subterrânea
na elevada temperatura ascende para a superfície. No caso de Portugal continental, nós só temos recursos de baixa entalpia. Claro que não recorrendo a bombas de calor, e mesmo recorrendo, eu diria que o uso principal desses recursos poderá ser o aquecimento, no fundo. Que hoje, tendo em conta os problemas energéticos e procuramos a energia cada vez mais limpa, eu diria que é uma das fontes energéticas do futuro e, portanto, a geotermia, a água subterrânea com temperatura mais elevada do que a água regional. Nós normalmente consideramos uma água termal quando tem temperatura superior, 4 graus superior à temperatura média do ar na região e, portanto, sim, pode perfeitamente ser utilizada. Entramos agora na parte final da entrevista. Vou colocar 2 perguntas mais para descontrair. Ana Sofia, o ambiente em que trabalha e que estuda é um dos mais fascinantes, penso que para a maioria de nós também, que já esteve em várias partes do mundo. Qual é a história a maior aventura que possa partilhar connosco, que já tenha tido uma espécie que tenha descoberto, um ambiente em que tenha estado, que tenha sido desafiante? Qual foi, assim, a história que se recorde neste momento que tenha sido mais marcante? Bom, histórias felizmente há muitas. Já fiz trabalho de campo em todos os continentes, exceto na Antártida, de modo que histórias, felizmente, nos últimos anos há muitas e a maior parte delas felizes. Não é? Talvez do ponto de vista, sei lá, do desafio, chamemos-lhe assim, extremo, provavelmente quando fomos estudar a biocenose, portanto a composição em termos de biodiversidade da gruta mais profunda do mundo. É onde? É no Cáucaso Ocidental, numa região que se chama Abcásia, próximo das margens do Mar Negro, e é uma gruta muito profunda, muito fria, e a exploração é de facto um desafio físico e mental. Qual a profundidade que atinge? Mais de 2.000 metros, 2.140. Deve ser também já um pouco quente, não? Não, quente não é. Por acaso não. Okay. Não, porque a entrada está de cerca de 2.300 metros sobre o nível médio das águas do mar, numa zona que está congelada a maior parte do ano, cuja superfície está congelada a maior parte do ano. Portanto, a temperatura é muito fria, só se pode aceder à cavidade ou no pico do inverno, escavando na neve até encontrar a entrada, que é, na realidade, a altura em que há menos água dentro da cavidade, porque a água está congelada à superfície, mas eu fui no verão. Portanto, a água que percola aqueles maciços provém do degelo destas águas à superfície, portanto é muito, muito frio. Claro. Rosário, uma última pergunta para si também. Qual é, assim, aquilo que a sociedade deveria saber sobre o trabalho do hidrogeólogo ou sobre a hidrogeologia e que não sabe? O que é assim mesmo importante que todos nós devêssemos saber sobre essa área? Eu diria que é olharem para o hidrogeólogo como o médico que pode diagnosticar os problemas dos recursos hídricos, não é? Fazendo a associação ao médico, normalmente diagnostica as doenças, portanto, no fundo, diagnosticar os problemas dos recursos hídricos e ajudar a utilizá-los da melhor forma possível. É evidente que nós temos eu diria que temos as competências, temos o conhecimento geológico para poder ajudar nessas tarefas
melhor que outras áreas e outros profissionais. E para além disso, até agora pelo menos não temos tido grandes problemas de obter água. E como também não tem havido grandes problemas de obter água, não tem havido essa preocupação. Eu penso que daqui para a frente, com o alerta que tem sido feito sobre a escassez da água e os problemas de futuro, penso que as pessoas começarão a estar mais alertas para isso. Rosário e Ana Sofia, obrigado pela vossa presença, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite e tudo a correr bem. Obrigado a si também por nos ter acompanhado. O Bom Ambiente chega ao fim, mas pode continuar a seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais. Eu sou o André Nóbrega e a música é do António Mota. E este foi o 15º e último episódio de um agradável convívio entre a geologia e a sociedade.